Sejam todos muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao quarto e último trimestre de Escola Bíblica Dominical de 2024, onde iremos estudar as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Temos a oportunidade neste trimestre de entender a força motriz, mas também a força motivadora das promessas de Deus, tanto no tratamento do Senhor para conosco, como também da sua fidelidade em nos conduzir nesta promessa até o seu cumprimento. Iremos estudar a lição de número 1, que tem por título As Promessas de Deus. Por isso, te convido a permanecer conosco até o final, pois trataremos de promessas condicionais, incondicionais, sobre a questão da obediência e também dentro do texto de Isaías 55, o que significa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. O texto escolhido para dar início à primeira lição do quarto e último trimestre de 2024 está em Isaías 55, do 6 ao 13. Todo esse capítulo, a partir do versículo 1, é um convite a estar dentro de uma aliança, porque é uma promessa de salvação. Essa promessa de salvação, mesmo que o livro de Isaías esteja tratando da situação de Israel e do renovo de Israel depois de 70 anos de cativeiro, em especial do capítulo 40 até o 66, a glória de Deus está voltando a Israel. Mas também, como a expansão da obra da salvação é para o mundo todo, veja que no versículo de número 1, ele diz: ó vós, todos os que tendes sede. Ele faz um convite para comprar alimento e ele também orienta que esses não podem estar perdendo tempo, gastando dinheiro naquilo que não convém e que não pode satisfazer. É um convite para as pessoas saírem da sua própria vida para viver uma vida com Deus. E o próprio texto diz que Deus chamará uma nação que não conhece, e essa nação passará a conhecer o Santo, o Deus Todo-Poderoso, que glorifica aqueles que temem ao seu santo nome, trazendo de volta a sua glória. Então esse capítulo é um convite à comunhão com o Senhor. E esses que estão distantes de Deus, no versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O contexto posterior, pois o anterior você já ouviu, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e vai perdoar, porque ele é grandioso em perdoar e perdoará todos os seus pecados. Nós fizemos uma enquete aqui no nosso grupo no WhatsApp. Eu já lhe convido a participar do nosso grupo EBD Sim Senhor, que está aí no comentário fixado. E na nossa enquete no grupo EBD Sim Senhor, nós fizemos a seguinte pergunta: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Significa, primeiro, Deus ficar inacessível. Segundo, Deus vai desaparecer. Terceiro, na tribulação não tem Espírito Santo. Quarto, o ímpio enquanto vive. E quinto e último, antes que fechem as igrejas. Até o momento, tivemos a participação de alguns irmãos e 9 pessoas disseram que Deus ficará inacessível. Buscar a Deus enquanto se pode achar significa que vai ter um momento que não vai ter Deus para clamar e para ele ouvir ou ter acesso à presença de Deus. Uma pessoa diz que na tribulação ou na grande tribulação não haverá o Espírito Santo, então não poderá achar Deus na grande tribulação. E 3 pessoas disseram o ímpio enquanto vive. Então nós precisamos analisar o contexto deste texto. Simplesmente é isso. A interpretação das Sagradas Escrituras deve
está simplesmente pautada na totalidade da revelação. Como esse texto é um texto fácil, não é de difícil compreensão, então o próprio contexto do capítulo 55 de Isaías já nos ensina claramente que esse capítulo é um convite para aqueles que vivem em impiedade passar a buscar e a se converter. Então o capítulo fala de uma promessa de salvação. Isso significa que a resposta correta, buscar o Senhor enquanto se pode achar, é simplesmente o ímpio deixar o seu caminho e vir para Deus. O enquanto está relacionado ao homem. Busca o Senhor enquanto você está vivo. Busca o Senhor enquanto você tem como buscar a Deus. Lembra de Salomão em Eclesiastes, capítulo 12? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Claro que ele não tinha morrido ainda, mas ele disse: antes que venha os maus dias, em que não tenhais contentamento, ou seja, não tem força para fazer a vontade de Deus, para buscar o Senhor, nem alegria física. E por isso que ele dá esse conselho. Então o capítulo está convidando para que se deixe a vida de pecado, deixe de gastar dinheiro naquilo que não te satisfaz e venha se satisfazer com a presença de Deus. Ele se compadece, ele perdoa, salva e ainda frutifica com alegria. Veja que o versículo de número 7 ele diz: torne, porque ele é poderoso em perdoar. E o versículo 8, quando Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os teus caminhos, diz o Senhor. Nós podemos agora ir em uma amplitude bíblica, né? E lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, e ouvir Paulo dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Ageu 2,9 diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Os três textos lidos, Isaías 55,8, Efésios 3,20 e Ageu 2,9, estão falando a mesma coisa. A obra da salvação transcende o nosso pensamento. Um judeu ele é exclusivista, ele não faz para si prosélito. Quem quiser se converter ao judaísmo, eles vão aceitar, vai ser circuncidado. Então perderam a visão porque há um véu que está posto sobre ele. O próprio Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo de número 3. O que Isaías está dizendo aqui é: os caminhos de Deus são gloriosos. Vocês estão caídos em pecados, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele fará cumprir a sua palavra, a sua doutrina vai descer sobre nós, nós seremos transformados por Deus e Deus nos dará paz e alegria. É isso que esse capítulo está nos ensinando. E Paulo está ensinando a transição desta aliança, da antiga aliança, para a nova aliança. Por isso que ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais. E por que muito mais? Simplesmente porque não é só judeu que será salvo. Em João capítulo 3, quando Jesus diz o vento sopra onde quer, ele está falando sobre isso também. O vento sopra onde quer, traduzindo para Nicodemos é: Nicodemos, eu não salvarei apenas judeu. O Espírito de Deus, que você sabe lá de Isaías 44, que é simplesmente a água, quem não nascer da água e do Espírito, ele também visitará quem não é judeu. Em Ageu 2,9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, também transcende a obra plena da salvação. A glória de Deus na vida dos salvos e daqueles que temem ao seu santo nome. Depois dele dizer que os seus pensamentos não são os pensamentos de Israel, ele diz no versículo 10 que assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, aí ele vai usar esse exemplo em relação à fidelidade da sua palavra. Ou seja, a chuva, a neve, a chuva, a água vem do céu e ela produz aqui na terra. Por isso que no versículo 11 ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, ou seja, ela produzirá os seus frutos. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Em Deuteronômio 32 e versículo 2, a relva ela é molhada pela o orvalho, ou seja, o texto diz que a minha doutrina goteje, sempre esteja trazendo vida sobre as plantas, que na verdade as plantas aqui são as pessoas. Em Isaías 40,
seca-se a erva e caem as flores. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. Deus sempre usa essa linguagem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O justo é plantado junto a ribeiros de águas, ou seja, o Senhor vem produzir em nós alegria, paz e salvação. E é isso que o contexto de Isaías 55 traz para nós. Ele fará o que lhe apraz e prosperará. E o que é que ele quer fazer? No versículo 12 ele diz: alegria, e baterão palmas, mais uma vez a linguagem das plantas. As árvores baterão palmas por causa de você. E essa alegria, Davi fala no Salmo 51, verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então o convite aqui é para quem está distante de Deus, para que volte para o Senhor, porque Ele é fiel para lhe dar paz e lhe dar alegria. E no versículo último, que é o versículo 13, ele diz: em lugar de espinheiro, mais uma vez continuando essa linguagem da agricultura e das árvores e das plantas, crescerá a faia. Em lugar de sarça, crescerá a murta. Ele está dizendo, no lugar da planta que faz o mal, do espinho que lhe fere, crescerá a planta que vai produzir, que vai embelezar. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Mais uma vez, falando da fidelidade de Deus, que de forma perpétua, essa é a promessa de Deus, salvar todo homem que teme, que volte, que busque, porque o Senhor está à disposição para abençoar. Em Isaías 41, do 18 ao 20, mais uma vez, Deus traz a linguagem de plantar. Então, esse é o objetivo do Senhor: plantar e colher, e fazer com que aqueles que temem ao seu santo nome venham produzir. Olha o que diz o versículo 19: plantarei no deserto a árvore de cita, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo, que é deserto, a faia, o olmeiro e o álamo. Mais uma vez, repetindo até algumas plantas do capítulo de número 55. Em Miqueias, no capítulo 7, nos versículos 3 e 4, as plantas danosas falam da corrupção da alma. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 7 e 18 e 19, o Senhor Jesus ensina que aqueles que foram plantados entre os espinhos são os desejos pecaminosos, são os cuidados desta vida, é o engano deste mundo, de buscar aquilo que não satisfaz, que está em Isaías capítulo 55. Veja a linguagem da Bíblia como é interessante. Então, no Senhor e através do seu Espírito, ele faz em nós produzir tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de longanimidade, de bondade, de amor. Nós precisamos permanecer em paz na presença de Deus e produzir paz ao nosso redor. E tudo isso devemos buscar no Senhor enquanto nós podemos buscar o Senhor. Não é que não acharemos Ele. Enquanto nós podemos buscar o Senhor, vamos buscar e se converter, porque chegará o dia do juízo para todos. Neste último trimestre, está nos dando a honra de nos ensinar o pastor Elinaldo Renovato, que é mestre em administração, também em ciências da religião, e tem escrito alguns livros, dentre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e etc. Nessa primeira aula, nós temos 3 propósitos, que é definir o que é promessa de Deus, apresentar os fundamentos infalíveis da promessa no tocante ao cumprimento desta e elencar quais são os tipos de promessa, como se dividem e como compreender as promessas. Será que existem promessas que se cumprem na nossa vida e promessas que também não se cumprem? O comentarista já inicia na sua introdução dizendo que, para se concretizarem, elas, que são as promessas, dependem da fé plena nele e em sua palavra. Irei deixar aqui os versículos em que você irá simplesmente conferir esses textos. Para você que é professor de escola bíblica dominical, pedir para que os seus alunos leiam esses textos que mostram que nós precisamos se colocar diante de Deus com a nossa fé firme, esperando naquilo que ele falou, esperando nas suas promessas, porque elas se concretizarão. Mas para isso, eu tenho que fugir da corrupção do mundo e praticar a palavra de Deus nesta vida, para que eu esteja firmado nele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. As promessas de Deus são simplesmente
um presente que Deus nos concede dentro dessa aliança, dentro desse pacto. E quando nós cumprimos a nossa parte, nós temos força e motivação para perseverar dentro dessa promessa, porque o fim desta promessa, quando se conclui, tem bênçãos para aqueles que perseveraram e tem condenação para aqueles que destruíram. Assim é a definição de o grande e terrível dia do Senhor, que em resumo é o livro de Sofonias, que tem 3 capítulos, que são as 3 características do grande e terrível dia do Senhor, que é juízo sobre as nações ímpias, que é juízo sobre o povo de Deus que se desviou e promessa de bênção e de vitória para aqueles que perseveram. Então, as promessas estão conectadas com uma proposta de Deus ao homem, que espera que este faça a sua parte para que Deus cumpra a dele, porque o que prometeu é fiel. Agora passaremos a uma análise dos 3 tópicos da nossa lição. Primeiro tópico, um convite de Deus. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. E terceiro tópico, tipos e propósitos das promessas de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, também deixar o seu comentário. Isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do canal EBD Sim Senhor. Analisando o primeiro tópico, o comentarista, o pastor Elinaldo Renovado, ele fala sobre a promessa no sentido de que o poder da palavra de Deus é o que está em destaque, porque ele colocou a sua palavra na jogada e agora ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Então, a eleição, a promessa de Deus, o convite de Deus, fala daqueles que fazem parte do que a sua palavra falou para usufruir do bem de Deus. Algumas palavras sinônimas de promessa que nós podemos usar nesta lição e nesse trimestre em especial, pois essa lição de início é uma lição introdutória que nós precisaremos sempre relembrar aos irmãos aquilo que nós estamos tratando nesta lição. Então, palavras sinônimas para promessa: aliança, acordo, conserto, ajuste, proposta, pacto, policitação, prometimento, compromisso. Veja que todas essas palavras falam de relacionamento. Então não deixe que entre nem na mente de você que me assiste nesse momento, nem dos seus alunos, se você é professor de escola bíblica dominical, para entenderem que promessa se espera de forma passiva, cruzando os braços e pensando: Deus me prometeu, então um dia vai se cumprir. A promessa de Deus fala de atividade da comunhão. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai pregar, vai fazer a obra, vai fazer a vontade de Deus. E a questão do tempo, do cumprimento e de que a promessa chegue até nós, ou que nós sejamos enviados para algum lugar, ou recebermos uma bênção em nossas mãos, isso depende de Deus e do kairos, que é o tempo oportuno de Deus, segundo a vontade do Senhor. Não dá para adiantar a promessa. Hoje nós temos os inimigos de Israel porque o pai da fé tentou adiantar a promessa ouvindo a sua esposa lhe dando o H e o problema a nível mundial aconteceu. Então as promessas de Deus se cumprem para aqueles que esperam de forma tranquila e paciente, porque fiel é o que prometeu. O comentarista também diz no tópico primeiro que é preciso dar alguns passos para vivermos as promessas de Deus. E que passos são esses? Primeiro, arrepender-se e buscar o Senhor. Arrepender vem de uma palavra grega metanoia, que significa mudar de caminho. Veja que em Isaías 55 diz: deixe o ímpio o seu caminho. Então é uma conversão. Para vivermos as promessas de Deus, ela é anunciada, a grande promessa é a salvação. Nós precisamos buscar ao Senhor por meio de um relacionamento sincero, se converter. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ratificando essa motivação da busca, ele diz: buscai, batei, porque abre-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. É a lei áurea do contexto do sermão da montanha. Faça aos outros, da vida prática, aquilo que você quer que os outros façam por você.
buscar Deus e viver a sua palavra são características daqueles que vivem dentro da promessa do Senhor. Andam com o Senhor nessa promessa. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Veja que o comentarista está aqui concordando com a enquete que nós fizemos e a resposta bíblica que nós demos em relação à conversão do ímpio, enquanto está vivo, enquanto se pode achar. Tanto que ele diz aqui no subtópico 2, busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso. Enquanto eu posso achá-lo, então eu vou buscar a Deus. É até incoerente você chegar para um público e perguntar: quem aqui tem promessa de Deus? Todos têm promessa de Deus. E a macro, a maior delas, é a promessa da salvação. Existem também promessas específicas para uma nação, para uma cidade, para uma pessoa individual? É claro que existe. E essas promessas em individual, elas são motivadoras. Enquanto olhamos para a promessa também pessoal que recebemos de Deus, somos motivados a fazer a vontade de Deus e assim a palavra vai nos transformando, porque ela é poderosa para dentro da promessa, nos transformar e nos capacitar para conseguir administrar quando recebemos de Deus a bênção e a promessa. Então é uma honra da palavra de Deus e ela tem poder para que as promessas se cumpram. Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em Romanos 1,16, Paulo diz que não se envergonha do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Salmo 62,11 fala que o poder pertence a Deus. Então, se as promessas foram feitas por Deus, então o nosso Deus nos conduzirá até a promessa. Isaías 41, nos versículos 15 e 16, Deus diz para Israel que está fortalecendo e dando capacidade para Israel chegar ao local onde deve chegar. E a linguagem é: eis que te preparei trilho novo que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Tu os padejarás e o tufão os levará, mas tu te alegrarás no Senhor e se regozijará no Santo de Israel. Ou seja, tá difícil para Israel vencer tudo isso, mas eles irão vencer, se estabelecer novamente e ter a alegria do Senhor. Para finalizarmos o nosso tópico 1, existe uma coisa muito importante que você precisa falar dentro dessa promessa de estarmos nela, que está em Romanos 5 primeiro. Se nós somos justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. O próprio Isaías diz: o ímpio não tem paz. E quando o ímpio do capítulo 55 se converte ao Senhor, ele passa a ter paz. Essa parte da lição chamada de auxílio teológico, que está nas lições dos mestres, dos professores, aqui está um trecho de Lawrence Olson, do texto do livro Comentário Devocional da Bíblia. E ele traz nessas verdades que a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Ele traz um trocadilho aqui dizendo que Deus faz as promessas, nós acreditamos e isso ativa a obediência para peregrinarmos até o cumprimento da promessa. E ele usa Abraão para isso, que Abraão recebeu a promessa, decidiu ter fé, obedecer e foi até o cumprimento da promessa. Mas existe uma coisa que nós precisamos analisar, que ele foi motivado a obedecer porque Deus sabia que ele seria obediente e que por causa disso as promessas se cumprirão. Para isso você precisa conferir Gênesis 18, 18 e 19, quando Deus diz que certamente Abraão será uma grande nação, porque eu tenho conhecido que ele vai educar os seus filhos no temor e na justiça do Senhor, para que se cumpram neles todas as palavras de Deus. As palavras de Deus se cumprirão em Abraão porque ele fez a parte dele na promessa. Então nunca ensine ou pregue promessa para as pessoas de uma maneira que elas se tornem passivas, porque Deus não vai cumprir promessa para quem não é fiel. As promessas são cumpridas em um processo em que Deus prova, aprova e depois de aprovar, ele providencia. O contrário disso, a desobediência nos elimina da promessa. E não alcançaram a promessa, Hebreus 11, 39 e 40, vendo Deus que havia algo mais glorioso, falando da igreja,
que eles do Antigo Testamento, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. O plano foi gerado em Israel para todo o mundo. Confira 1 Samuel 13:13 e também 2:30 e também João 2:25. Esses textos mostram que o Senhor conhece o coração dos homens, sabe aqueles que serão fiéis, sabe aqueles que não serão fiéis. E a palavra para Eli é que longe de mim tal coisa que eu cumpra a minha palavra, que você seja sacerdote eternamente na minha casa. De maneira alguma. Acabou o seu sacerdócio. Da mesma maneira também o reinado de Saul. Hoje o Senhor confirmaria o seu reino, disse Samuel, mas ele vai rasgar o seu reino de ti. E em João 2,25 diz que ninguém precisava dizer a Jesus palavra alguma sobre ninguém, porque ele conhecia os pensamentos de todos. Deus sabia que Abraão ia ser fiel nesse propósito e Deus escolheu Abraão para isso. Entramos no segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. E o comentarista inicia dizendo que no Antigo Testamento não existe a palavra promessa, ele coloca entre aspas. A palavra mais usual, que em algumas traduções também no Antigo Testamento foi colocada promessa, é a minha palavra. Tu cumprirás a tua palavra, eu executarei a minha palavra. Então está semelhante à própria promessa, ou seja, é aquilo que foi dito pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. E essas promessas, feitas não só a Abraão, mas a muitos no Antigo Testamento, foram cumpridas na Nova Aliança e ainda tiveram uma extensão para todo o mundo, falando da ressurreição, do arrebatamento da igreja, ou seja, a promessa simplesmente é um ato ou um efeito de se comprometer com alguém. Deus se compromete conosco pelo que ele disse, e como a promessa tem os pré-requisitos dos participantes, se eu cumpro a minha parte, Deus cumpre a sua promessa comigo. Se eu não cumpro a minha parte, Deus não cumpre a sua promessa comigo. É muito simples compreender isso. Receba um outro texto. Apocalipse 3:8. Eu sei, conhecimento, ninguém precisa dizer nada a Jesus, ele sabe. Eu sei as tuas obras, ou seja, o que você tem feito. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Diante de quem? Da igreja, ao qual ninguém pode fechar. E muitos leem só até aí. Gosta dessa parte. Mas a segunda parte mostra a nossa responsabilidade. Pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste ao meu nome. Traduzindo com outras palavras, a porta continuará aberta enquanto você for fiel, porque eu conheço as suas práticas. Se você será fiel ou não. Simplesmente isso. É a soberania de Deus, a onisciência de Deus, conhecendo os que são seus e os que não são seus. E porque essas promessas se cumprirão, o comentarista no segundo tópico traz os atributos de Deus. Que Deus é infalível. Ninguém pode impedir de Deus cumprir a sua palavra. E ele cita Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E no terceiro subtópico, Deus zela pela sua palavra. Ele traz a palavra de Deus a Jeremias. Que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa velar? Ficar acordado, na vigília, tomando de prontidão cuidado de alguém ou de alguma coisa. E esse texto está também no texto áureo. Então nós precisamos aqui compreender o que significa essa visão para Jeremias. Ele viu um cajado que é uma vara de amendoeiras. E essa vara de amendoeiras, ele sabe muito bem o significado desta por dois motivos. Primeiro, porque a árvore amendoeira, ela floresce antes das outras árvores. E o Jeremias havia dito para Deus: eu sou uma criança, ou seja, ainda não é o meu tempo. Aí ele mostra a vara de amendoeira. Olha só, ela nasce antes do tempo. Ela floresce antes do tempo. Então fala também das características do chamado. E a outra coisa que Jeremias sabe muito bem sobre a vara de amendoeira está em Números capítulo 17, quando o Senhor Deus fez brotar amêndoas na vara de Arão para confirmar o seu sacerdócio. E aqui Jeremias, filho de sacerdote, e conhecendo muito bem essa história, está sendo escolhido por Deus não para o sacerdócio, mas para ser profeta no tempo de Deus, pois se ele chegasse no tempo de sacerdote, iria exercer o seu sacerdócio. Então, Deus chegou como uma vara de amendoeira antes do tempo para dizer a Jeremias que eu irei cumprir a minha palavra em você.
Mas o significado macro do que Deus mostra a Jeremias, porque ele completa com a panela a ferver que vem do norte, são divididos em três características. Primeiro, o que significa as visões, principalmente da vara de amendoeiras. Primeiro, a prontidão de Deus. Confira os versículos 10, 12 e 16 de Jeremias, capítulo 1. Segundo, confirmação do chamado. Confira os versículos 11 e 17. E terceiro, vida e fruto. Confira os versículos 10 e 19. Aquele que é chamado por Deus, ele é chamado no tempo de Deus, no propósito de Deus e produzirá os frutos para o Senhor. Deus disse a Jeremias: Te tenho posto sobre as nações para arrancar, para plantar, para derribar e para edificar. Jeremias iria plantar nação ou arrancar nação? Derrubar nação ou edificar nação? Não. Ele seria aquele que iria anunciar isso. Quem iria fazer simplesmente é Deus. Por isso que a mensagem de Jeremias é: o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar. No próprio chamado de Jeremias, Deus já está dizendo para ele qual o propósito dessa destruição e de arrancar essas plantas. Nabucodonosor ia arrancar Israel. Depois, Ciro, depois a Pérsia iria arrancar Nabucodonosor. E depois, Ciro iria mandar plantar Israel de volta. É a soberania de Deus sobre as nações e Deus está dizendo com a vara de amendoeira: estou em prontidão para cumprir com a minha palavra. E a palavra é de juízo e de destruição nesse momento para o seu povo. E o nosso terceiro e último tópico: tipos e propósitos das promessas de Deus. Quais são os tipos das promessas de Deus? São dois: as promessas incondicionais, prefixo in, não condicional, que tem condições para isso, é dada condições para isso. No caso, incondicional, que não são dadas condições humanas e materiais para se cumprir. Essas promessas foram determinadas pela soberania de Deus e elas têm que acontecer. Que promessas são essas? A edificação de um povo. Esse povo foi projetado por Deus e ele projetou esse povo para testemunha das outras nações. Que Jesus viria dos judeus, Deus determinou isso. Que Jesus nasceria, Deus determinou isso. Que nasceria de uma virgem, determinou isso. Que nasceria de Belém, Deus escreveu e isso aconteceu. Ninguém poderia impedir isso. Não há condições humanas de homens precisarem obedecer para isso acontecer. Deus determinou que essas coisas acontecessem. Por isso que isso são promessas incondicionais. Não há necessidade de uma circunstância favorável para que aconteça. Deus transforma, Deus ordena e Deus faz. Em Isaías capítulo 41, mostra a soberania de Deus sobre as nações, quando diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Texto usado erroneamente para comunhão entre irmãos. Na verdade, o texto está falando sobre as ilhas, que naquele texto são nações, que Deus chama as nações e elas correm ao pé de si, uma pegando na mão da outra e correndo, porque o Deus Todo-Poderoso chamou elas para anunciar algo e elas têm que vir. Ou seja, Deus é soberano para chamar a Babilônia e ainda dizer que Nabucodonosor é o seu servo, de chamar Ciro e ainda dizer que Ciro é o meu pastor ungido que fará o que me apraz e dizer ainda que amou Ciro. Olha só como Deus é grande e como Deus é soberano. E ainda existem também as promessas que são condicionais. São as alianças, são aquilo que Deus promove para o homem e declara ao homem que se você estiver dentro e obedecer e andar em conformidade, se cumprirão. Se não, não se cumprirão. Para o próprio Israel, em Deuteronômio capítulo de número 28, Deus disse que se eles entrassem na terra prometida e se desviassem após as outras nações, Deus os tiraria da terra prometida. E foi o que aconteceu, levando eles para o cativeiro. Acontecerá o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Ninguém pode impedir isso. A volta do Senhor Jesus Cristo é incondicional. Ninguém pode impedir isso. A volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode impedir isso. E eu estou achando graça porque uma certa vez uma irmã chegou para mim e disse: Irmão Marquinhos, Jesus não vai voltar agora. E eu disse: Por quê? Porque ele ainda tem muita promessa para cumprir na vida do irmão. Então ela colocou a volta
do Senhor como uma condição de só voltará quando cumprir a promessa na minha vida, eu sozinho. Quem sou eu para barrar a volta do Senhor Jesus Cristo porque falta algo se cumprir? Essa promessa ela é incondicional. Estejamos preparados ou não, Jesus vai voltar. Mas a dica da parábola de Mateus capítulo 25 é vigiai, ou seja, estar atento com a reserva, com a comunhão com o Senhor, porque ele cedo voltará. E para nós finalizarmos o terceiro ponto, quais são os propósitos das promessas de Deus? O comentarista falou sobre as questões que levam Deus a cumprir a sua promessa. Ele falou sobre a aliança com o ser humano, é promessa, a oportunidade que Deus, por meio de um justo, salva, como por exemplo Noé, a eleição do povo de Israel, o Deus que zela pela sua palavra e o relacionamento com o ser humano. Mas qual é o real propósito da promessa? O real propósito da promessa pode se resumir nesta frase: interferir no curso natural da humanidade para a reconciliação. Esse é o objetivo da promessa. O homem quer andar nos seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade, achando que sabe o que é bom para si. Quando em Romanos 8, Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, aí Deus interfere, propõe algo, se você fizer isso, aí eu faço aquilo outro. Se você fizer parte da igreja como membro da igreja, você será salvo. Se não fizer, se sair, você não será salvo. Está determinado que a igreja se encontrará com Jesus Cristo. Não que eu me encontrarei, que a igreja se encontrará com Jesus. E se eu fizer parte da igreja do Senhor, aí eu sim vou me encontrar com o Senhor. E ele confirma essa frase lida na conclusão, quando ele diz: mais relevante é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que ele se relaciona conosco. Que coisa maravilhosa! Essa é apenas a lição introdutória sobre as promessas de Deus. Nós temos um trimestre todo para falar sobre promessas de Deus. Na próxima lição, estudaremos sobre as promessas de Deus para Israel. Depois seguiremos promessas para a igreja, promessa de obediência, promessa de salvação, promessa de cura, promessa de um novo coração, promessa de paz, promessa dos pais para os filhos, promessa da proteção divina, da provisão divina, da vida abundante e, por fim, que as promessas de Deus são infalíveis. Deus abençoe grandemente, que esse trimestre venha ser de avivamento para você, de motivação, de não desistir. Não desistir da salvação, não desistir de ser o ensinador da escola bíblica, não desistir de ser o pastor, não desistir de ser o pregador, não desistir de ser pai, não desistir de ser mãe, não desistir de ser filho, porque quem fez as promessas é poderoso para cumprir, é fiel segundo a sua própria palavra e ainda nos dá graça, ferramenta e força para caminhar fiel até nós usufruirmos dessa grande bênção de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, em nome de Jesus.